Howard Storm teve uma experiência de quase morte em 1º de junho de 1985, aos 38 anos. E era professor universitário de artes plásticas, e aquilo que ele viveu durante a experiência mudou sua vida por completo. Antes desta vivência, Storm era absolutamente ateu. Tudo teve início quando Storm estava realizando uma excursão com seus alunos sobre estudos da arte, em uma viagem de 3 semanas pela França. Às 11 da manhã, ele estava no quarto do hotel, se preparando para se encontrar com os estudantes e levar o grupo ao museu. Foi quando caiu dentro do quarto sentindo uma dor intensa. Sua esposa chamou a recepção no hotel, e esta chamou o serviço médico. Em 10 minutos, chegou um médico. Ele constatou que Storm tinha uma perfuração do duodeno e teria de se submeter a uma cirurgia em no máximo 1 hora, ou perderia a vida. Foi colocado na ambulância e levado ao Hospital Público da França e direcionado à ala cirúrgica. Não existia um médico cirurgião para operar ele, pois tinha faltado ao plantão, então, teria de esperar durante 10 horas para ser atendido. Ele exigia receber um analgésico, mas não lhe deram nada. Se sentia muito débil, com dores e com dificuldade para respirar. Gastava toda a sua energia e tempo tentando respirar adequadamente. Storm não estava otimista quanto à sua situação, pois já havia passado horas, e não tinha médico na emergência. A enfermeira disse que só teria um médico ali, no dia seguinte, porém, ele devia ser operado imediatamente. Diante disto, ele falou para a esposa que era hora de se despedir dela e pedir para ela mandar um recado para os filhos e os pais dele, dizendo que ele os amava. Ela começou a chorar e o abraçou por um longo tempo. Storm tinha absoluta convicção que ao perder os sinais vitais, deixaria de existir, e tudo estaria terminado. Então sua respiração ficou cada vez mais difícil, até que ele fechou os olhos. Entrou em um estado de inconsciência. Então, sentiu sua consciência se deslocando de dentro de seu corpo. E quando não tinha mais vínculo com seu organismo, se sentiu maravilhoso. E nunca tinha se sentido tão bem e saudável. Ficou sem entender como melhorará tão rápido, se sentia muito leve e em um equilíbrio fabuloso. Se percebeu infinitamente mais lúcido e pleno. Então, tentou falar com sua esposa, mas ela não reagia à sua fala. Era como se ele tivesse deixado de existir. Achou que sua esposa estava fingindo que não escutava ele, e se irritou. Já não podia ser visto ou nem escutado. Tentou falar com outro paciente na cama ao lado, mas ele não respondeu, nem olhou para ele. Então, ficou mais irritado e confuso, e não entendia por que aquilo estava acontecendo. Storm viu seu corpo sobre a cama, e não conseguia acreditar que aquele era ele. Parecia muito consigo, mas tinha um aspecto desagradável. Ficou confuso pois estava vivo, e via um homem na cama dele, que parecia muito com ele. Então, escutou vozes o chamando para sair do quarto, e ele não foi de imediato. Mas as vozes insistiam, sentiu uma vontade incontrolável de ir, como algo semelhante a uma atração forte, e eram os únicos que se comunicavam com ele e o viam. Quando passou pela porta do quarto, viu um ambiente bem nebuloso, com uma névoa cinzenta, por todos os lados. E sentiu uma sensação muito ruim. O quarto estava bem iluminado, e o corredor era esquisito. Então, viu um grupo de pessoas pálidas e cinzentas, com aspecto sombrio, em meio à sinistra neblina do corredor do hospital. Era um ambiente predominantemente obscuro, com névoa escurecida. Haviam 8 adultos, com homens e mulheres. Storm disse que precisava de um médico para operar ele. E as pessoas pálidas lhe disseram que sabiam tudo sobre ele. Nós estamos esperando por você, por muito tempo. Você ficará conosco. Deve vir para junto de nós. Venha conosco imediatamente. Storm tinha a esperança de que fosse gente do hospital, e que o levaria para um local para ser operado. Nunca imaginou que estivesse sem o corpo físico. Ele pisava no solo, e sentia seu corpo. O grupo sempre dizia para ele se apressar, pois estavam esperando por ele há muito tempo. E tinham algo para ele. Usavam roupas absolutamente simples e cinzas, semelhante a um avental. Storm não se sentia assustado com eles, neste momento. Eram calmos e educados. Mas durante o longo percurso, eles se tornaram mais ásperos, grosseiros e insistentes. Obrigavam ele a acelerar os passos e o ridicularizavam. Então, foi com o grupo e eles andaram por muito tempo. Percebeu que nesta caminhada na penumbra parcial, não havia as escadas do hospital, nem elevador ou paredes.
Não havia nada além do grupo conduzindo ele, no meio da neblina escura. E ficava cada vez mais escuro e mais profundo. Aquelas pessoas que estavam com ele deixaram de ser educadas. Começaram a fazer comentários grosseiros sobre ele. E Storm começou a ter medo, pois não pareciam confiáveis, e aquilo parecia muito esquisito. Tinham mudado de comportamento. Se sentiu enganado, e conduzido para algum lugar muito escuro. Tinha dificuldade de enxergar, pois tinha muita fumaça, e estava perdido. Mas conseguia ver as pessoas pálidas e cinzentas, pois havia um contraste entre elas e a escuridão. Ele parou e ficou com muito medo. O grupo tinha crescido, e tinha muita gente ali naquele ambiente. Começou a pensar que tinha se envolvido em algo sem retorno, e que aquelas pessoas não eram boas. Ele queria sair daquele lugar desagradável. Sentia-se muito mal ali. Aquela sensação maravilhosa no hospital tinha se transformado em sensações bem negativas. Disseram que ele tinha de caminhar mais, que ainda faltava muito, e ele se mantinha parado e preocupado. Não tinha nenhuma ideia de onde estava. E não sabia como voltar. Porém não se sentia cansado, nem suava apesar de saber que precisava de uma cirurgia imediatamente, e ter andado muito. Estranhou o fato de não sentir as dores abdominais, e não ter reações orgânicas. Começaram a empurrar ele tentar fazer que andasse, mas ele se recusava. Então, os seres agiram com grosserias físicas, e começaram os chutes. Ele não tinha poder de atingir os seres, mas ele era totalmente vulnerável a eles. Davam gargalhadas sombrias, e zombavam. Faziam coisas físicas de todos os tipos com ele. Ele prefere não detalhar o que era feito, pois é indescritível. Tinham unhas mais duras que a humana, e apertavam os dentes e eram afiados. Tentavam amedrontar ele, e gerar sofrimento psíquico. Não havia nenhuma compaixão, e nenhum amor dentro deles. Eles se alimentavam da agonia de Storm. Se sentiu vulnerável e sem reação. A dor era psíquica e não física. E isso durou muito tempo. Então, o grande grupo de pessoas amontoadas sobre ele, dividiram ele em várias partes, semelhante a um boneco de Lego, que você desmonta as peças. Eram várias partes, mas continuava consciente percebendo tudo. Pensou no absurdo do que estava acontecendo. Vivenciava tudo isso, com mais lucidez que qualquer pessoa no mundo físico. Se perguntou quem eram essas pessoas tão negativas? Ficou no chão igual a um boneco de Lego, com as peças espalhadas pelo solo, e vários detalhes indescritíveis. Mas a parte mais afetada foi seu psicológico. Chegou um momento, que o cansaço psíquico era absoluto. E não tinha mais forças, nem para chorar, ou lamentar, ou pedir ajuda. Ficou deitado tentando se proteger, com o que lhe restou. E as criaturas se amontoavam sobre ele, chutando, apertavam com os dentes, zombavam e gargalhavam com uma intensidade sem limites. Era pura maldade. Storm não reagia mais, e eles ficaram desapontados pois não expressava mais reações. Não tinha mais vigor mental para dizer nada, depois de tanto tempo ali, submetido àquela situação. Hoje, ele não entra mais em boates, pois a fumaça da boate e o excesso de pessoas, com movimentos desordenados, agitados e o tumulto, faz ele relembrar aquele cenário confuso, aglomerado, obscuro e de bagunça. Não havia nenhuma forma de sair daquele lugar. Era uma nebulosidade obscura. Tinha uma vibração pesada e desagradável. Então, ele escutou uma voz em algum lugar, dizendo para que rezasse para Deus ajudar. Escutou novamente outra voz aconselhando ele a orar pedindo ajuda divina. E buscar encontrar a positividade, e o lado bom que existia dentro de si. Ele era ateu, não conhecia nenhuma oração, mas pediu clemência a Deus, para que não a abandonasse. As sombras ao redor dele se irritaram muito quando ele começou a pedir ajuda a Deus. E gritavam forte com uma voz carregada de raiva, com profunda negatividade, tentando obrigar ele a se calar, e não pensar em Deus. Falaram coisas bem grosseiras. Lhe disseram que não havia Deus, e que ele nunca acreditou em espiritualidade. Sabiam tudo sobre ele e seus pontos fracos. Disseram que estava sob o domínio deles, e ficaria ali pela eternidade. E que deveria obedecer e se submeter a eles, e tentaram intimidar para se calar. Ele percebeu que fazia parte daquele lugar ruim, e que aqueles seres tinham um nivelamento e afinidade espiritual, semelhante à dele. Eram todos como almas gêmeas, e sua única esperança era se tornar um deles, para não ser mais vítima daquela situação. Sentiu que merecia estar ali. Ele se sentia dentro de um esgoto espiritual,
Toda uma vida vivida para ser egoísta, sem empatia, e muitas coisas negativas nutridas durante décadas. Storm não parou de pedir ajuda a Deus, o grupo ficou bastante contrariado. E mais pancadas e dentes foram descarregadas nele, porém, foram se distanciando gradualmente. Storm estava buscando sua positividade interior ao rezar, e o mal vibracional do grupo foi se afastando gradualmente. Eles foram empurrados para longe, pois Storm estava invocando a parte boa de sua consciência, e atraindo luz para si. Então, todo o grupo se afastou, e ele ficou só neste lugar escuro, com muita névoa por muito tempo. E a dor de estar sozinho, sem um apoio e segurança, também foi grande. Primeiro ele esteve em um tremendo tormento e agonia. E depois estava em uma escuridão, se sentindo desesperançado, esgotado e profundamente solitário, se sentia abandonado ali. Naquele momento da escuridão, ele pensava que tudo parecia tão negativo. Se perguntou por que ele nasceu, de que adiantava ter uma vida tão sem graça, e terminar aqui. Durante esse tempo na obscuridade, pensou em sua vida terrena, onde acreditava ser mais importante que os outros. E mais merecedor, pois era muito egocêntrico, percebeu que a visão que tinha sobre si mesmo era uma ilusão do ego. Ele vivia alimentando o seu egoísmo, com conceitos de grandiosidade imaginária. Sobre si mesmo, em sua vida no corpo físico, tinha uma percepção e concentração, muito além da capacidade de um cérebro. E reviveu com uma vivência absolutamente concreta, a época que era criança e rezava na igreja. Literalmente, ele voltou 30 anos no tempo, e se sentia novamente a criança que ele foi, indo à igreja. Ele sentia os sentimentos dele com 8 anos de idade, e sentia o ambiente da igreja, de forma abrangente. Como se ele todo o ambiente paroquial, estivesse contido dentro de sua amplitude espiritual. E naquela fase de sua vida, como uma criança de 8 anos, sentiu que amava Jesus, era puro e bondoso, e adorava ir à missa e rezar. Então, estando ao mesmo tempo na obscuridade, e vivendo como uma criança na assembleia, e amando a Deus, gritou para que Deus o salvasse, daquele lugar e o resgatasse. Usou a sua fé infantil. Foi quando ele viu um pequeno ponto de luz branca na obscuridade, e ficou gradualmente muito brilhante, se movimentou e se aproximou, passando na frente dele. Era fantasticamente brilhante, muito mais brilhante que o sol. Ele diz que foi como dar um diamante de esperança a uma pessoa que estava, no seu mais profundo estado de miséria. Depois de tantos tormentos, por tanto tempo, foi a primeira coisa boa que surgiu para ele. Ele estava surpreso e maravilhado. Então viu um homem luminoso que estendeu a mão e lhe tocou, e quando foi tocado, as partes dele que estavam no chão se reintegraram. E ele voltou a ficar integralmente completo, em seu corpo espiritual. Então, o homem de luz o abraçou muito forte, e Storm chorou muito sentindo alívio. Se sentiu profundamente acolhido e amado pelo ser. E ele lhe disse que o amava profundamente, e que nunca esteve abandonado. A dor se transformou em êxtase, por causa da tremenda bondade, que era transmitido, e compartilhado por Storm. Era uma bondade pura e perfeita. Aquela luz espiritual sabia tudo sobre ele, e sobre todos os seres do universo, pois ele era a origem de tudo. E abrangia a totalidade do mundo material e espiritual. Sabia de tudo de sua vida, inclusive todas as coisas que ele tinha esquecido. Lhe conhecia mais intimamente do que ele próprio. Era uma luz branca, muito brilhante e acolhedora. Foi quando percebeu que não estava mais no solo, e estava flutuando e subindo com uma velocidade cada vez maior. Então, ele se viu em um lugar maravilhoso. Parecia uma galáxia enorme, com infinitas estrelas ou pontos de luz que se movimentavam. Observou melhor após um tempo, e percebeu que não eram estrelas, e na verdade, eram seres de luz e sentia a vibração perfeita daquele lugar. Foi quando pensou que não devia estar ali, pois era uma pessoa que não merecia. Percebia que levou uma vida muito egoísta e grosseira, sem empatia por ninguém. Pressentia a sujeira acumulada, em sua consciência durante a existência. E aquilo era um lugar sagrado de profunda bondade. Se comunicavam pelo pensamento. Queria muito ficar ali, mas temia não ser aceito. Havia um grande centro de luz, e eles estavam se movimentando para lá. E de repente se sentiu terrivelmente envergonhado. O ser de luz tinha um poder de acolhimento, que transcendia qualquer experiência, no planeta Terra. Era um poder e uma vigor energética indescritível.
Uma energia com uma inteligência ilimitada. Outros seres de luz se aproximaram, e exalavam uma melodia, de uma beleza que o inundava de felicidade e paz. Então, Storm começou a ver a revisão de sua vida, e tudo o que ele tinha feito, pensado e sentido durante toda a sua existência. Começou na infância, passando pela adolescência. Viu uma vida cheia de egoísmo, e as contrariedades que tinha gerado a sua mãe e a seu pai, e amigos. Tinha gerado desarmonia com as pessoas que convivia, pois era egoísta demais. Ele disse que queria ser o dominador, para se exibir diante dos outros, e magoou muitas pessoas durante toda a sua existência. Cada momento estava totalmente registrada, os atos, os pensamentos, as emoções, as boas e más intenções. Inclusive os pensamentos e emoções, das pessoas com quem interagiu. Era como assistir uma peça de teatro, com cenas muito vívidas. E abrangendo os pensamentos e emoções de todos envolvidos na situação. Tudo o que importava, era como ele tinha interagido com as outras pessoas, se teve compaixão e empatia ou não. Eles só tinham interesse nisso. Algum destaque no trabalho ou na escola, não tinha importância. Os atos de desamor eram profundamente decepcionantes, porque aqueles seres eram pura bondade. As coisas negativas se tornavam mais prevalentes, à medida que ele ficava mais maduro. Não queria que o ser de luz visse sua vida, mesmo sabendo que ele sabia de tudo. Storm estava muito constrangido, e profundamente envergonhado e arrependido. O ser de luz parecia desapontado. Porque o ser lhe transmite toda a sua bondade, e quando você vê seu egoísmo nas cenas de sua vida, é terrível. Jesus amou a Deus e ao seu próximo com absoluta entrega. É isso que se espera de nós. Storm diz que pensava muito mais em si, do que em seus filhos e esposa. Pessoas desconhecidas não significavam nada para ele. Não tinha nenhuma empatia. Sentiu que tinha sido reprovado, e não tinha dignidade para ficar no céu. Isso o deixava angustiado. Durante sua vida, queria que os outros o respeitassem pelo medo, dominando pela intimidação. A luz disse que ele tinha de voltar, para continuar sua vida no plano físico. Relutou em sair daquela dimensão maravilhosa e perfeita, mas foi obrigado a voltar. Então, ele desceu rapidamente, e sentiu penetrando de volta na sua estrutura física. Abriu os olhos, e estava sentindo as dores do corpo, e suas limitações. Logo após isso, chegou uma enfermeira, e disse que ele iria ser operado em alguns minutos. Ele disse que nunca foi um bom marido, nem um bom pai e não era um bom profissional. Porque sempre pensava que não ganharia nada a mais, se esforçando e se empenhando pelos outros. Se dizia um professor medíocre em uma universidade medíocre. E só pensava em si mesmo. Nada além disso. A civilização humana capitalista diz que o objetivo central aqui na Terra é ter poder e dinheiro, e usufruir dos prazeres mundanos. Esta é a fórmula para ser feliz e ter paz, segundo a mentalidade vigente. Nossas conquistas profissionais e financeiras são um monumento ao ego. Mas depois da morte, esses monumentos não têm importância. O egocentrismo alimenta a negatividade. Storm diz que o lugar onde esteve é o esgoto do mundo espiritual. Um lugar desagradável com almas perdidas, que se alimentam e se fortalecem, com a dor espiritual do outro. E que ele mereceu estar ali. Ele diz que tinha passado toda uma vida, até os 38 anos de idade, vivendo para si mesmo. Não ligava em magoar os outros, pensando só em seus interesses. E manipulava pessoas para ter seus desejos realizados. E só se preocupava com ele mesmo. Parecia uma pessoa aparentemente normal, com uma boa vida e um emprego estável. A cultura humana incentiva este tipo de atitude. Mas estas atitudes cultivadas por muito tempo, sendo persistente na negatividade, vão gerar uma reação a isso, no pós-vida. Ele era absolutamente materialista, e essa é a visão de uma boa parte das pessoas. Sempre desejando se destacar, e ser o centro das atenções. Ele bebia com frequência há muito tempo, e isso era uma forma de aliviar seu vazio interior. Tinha uma esposa, filhos e um emprego. Mas esse vazio emocional não poderia ser preenchido com coisas terrenas. E em vários momentos, ele pensou que viver essa vida era algo péssimo. Se sentia muito insatisfeito e com dores psicológicas. Se perguntava se tudo isso valia a pena. Essa insatisfação era uma companheira constante. Quando você morre, sua essência continua, e carrega a sua carga psicológica com você.
E o pós-vida é eterno. Os ciclos das coisas perecíveis ocorrem neste mundo. Ele diz que a experiência de quase-morte foi mais real do que qualquer experiência em sua vida neste planeta. Storm diz que pode compreender que este mundo é um sonho, se comparar com a vida após a morte, quando a consciência não está mais sendo atrapalhada pelo cérebro. Então, passamos a viver a verdadeira realidade. A vida após a morte não parece um sonho. A vida no além é formado de vários tipos de energias espirituais, e existe uma consciência desvinculada do corpo, que é mais poderosa do que você possa imaginar. Não existe lucidez profunda em um sonho. O sonho é banal e superficial. Seus sentimentos, conhecimentos e habilidades são insignificantes neste mundo físico. Seja no bem ou no mal, você terá uma percepção completamente diferente de quem você realmente é. Não pense no purgatório como um lugar geográfico. Pense no purgatório como um estado de ser, e aquilo que você cultivou durante sua vida. Você vai viver dentro disso, após a vida física, disse o padre para Storm. Você não recebe uma punição por seus atos. Viverá no mundo interior, que você cultivou durante a sua existência. Você viverá dentro de sua consciência, e as cargas energéticas acumuladas por ela. Essa foi a experiência de quase morte de Howard Storm. Se você gostou do vídeo, e quiser se inscrever, eu agradeço. Se quiser dar um gostei, e fazer um comentário, seria muito gentil. Obrigado.